Ciclo de lives Conhecendo Lugares de Memória. Ao longo dos anos, o Núcleo Memória tem atuado diretamente com grupos, organizações e demais entidades que desenvolvem trabalhos em defesa da memória, verdade e justiça e dos direitos humanos, a partir de lugares de memória, uma vez que esse patrimônio tem potencial para traçar paralelos entre o passado e presente e estabelecer diálogos sobre a democracia e direitos humanos na atualidade, dentre outros temas igualmente relevantes à educação em cidadania. No Brasil, recentemente foi criada a Rebralume, Rede Brasileira de Lugares de Memória, constituída por instituições que desenvolvem sistematicamente atividades em lugares de memória e por grupos que impulsionam projetos para sua implantação, com vistas a criar um ambiente coletivo de consulta, assessoria e intercâmbio de experiências, visando ampliar o conhecimento sobre os lugares de memória, membros da Rebralume, de projetos ainda em desenvolvimento e de atividades realizadas em lugares reconhecidos por organizações da sociedade civil, o Núcleo Memória concebeu o projeto Ciclo de Lives Conhecendo Lugares de Memória, que serão apresentadas quinzenalmente, sempre às 20 horas pelo YouTube e Facebook, canais do Núcleo Memória, sempre às quintas-feiras, a partir do dia 13 de agosto, quinzenalmente. Participe do Ciclo de Lives Conhecendo Lugares de Memória. Olá a todos, olá a todas, uma boa noite. E nós estamos aqui iniciando a nossa segunda rodada do ciclo de lives Conhecendo Lugares de Memória. E nesta noite nós vamos dialogar sobre o Memorial das Ligas e Lutas Camponesas, que se encontra lá no povoado de Barra de Antas, em Sapé, na Paraíba. E está conosco nesta noite aqui para esse debate, para esse diálogo, para a apresentação desse importante lugar de memória das lutas sociais no Brasil, a professora Lúcia Guerra Ferreira, professora da Universidade Federal da Paraíba, o professor Antônio Alberto Pereira, professor também da Universidade Federal na Paraíba, a Williane Teixeira, que é psicóloga e neta do João Pedro e Elizabeth Teixeira, a quem nós já agradecemos imensamente pela participação nesta noite, e também a Alane Lima, que é pedagoga e a atual presidenta do Memorial das Ligas e Lutas Camponesas. Então, eu quero saudar a todos aqui, dando uma boa noite, desejando um tempo bastante bom e importante de debate, de conhecimento deste espaço de memória tão relevante, tão importante na nossa história. Quero passar a palavra a Maurice Politi, diretor do Núcleo Memória, para dar a sua saudação inicial e acolher todos e todas aqui nesta nossa mesa de representação. Vou colocar aqui também conosco aqui a Williane, que está chegando. Vou pedir para que ela, se ela consegue ajustar a câmera dela na horizontal, o celular, se ela estiver com o celular, ou fazer alguma coisa que ela está meio fora do lugar aqui. Williane, se você virar o celular, acho que talvez dê certo, tá bom? Maurice Politi, a palavra é sua. Boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo. E principalmente o nosso muito obrigado aos convidados de hoje. Essa é a nossa segunda live do projeto Conhecendo Lugares de Memória, que a Rede Brasileira de Lugares de Memória se encarrega de difundir junto com o Núcleo Memória. Estamos muito felizes de ter aqui conosco a professora Lúcia, o professor Antônio, a Williane e a Alane, que é a coordenadora presidenta do Memorial. Eu acho que, antes de qualquer coisa, é muito significativo que o segundo lugar que se apresenta nesse ciclo de live seja esse da Paraíba. Ele é pouco conhecido
e através dessa live nós queremos torná-lo cada vez mais conhecido, porque ele trata de um momento da história que foi muito importante no Brasil e tem uma atuação fantástica que vocês vão ver no presente, no dia a dia da vida rural desse município. Então, bem-vindo a todos, obrigado por estarem aqui conosco e passo a palavra, então, para a professora Lúcia para fazer a sua fala inicial. Professora Lúcia. Boa noite a todos e a todas. É com grande alegria que estou fazendo parte desta mesa, né, dessa live. Quero dizer que eu fui apresentada como professora da Universidade Federal da Paraíba, mas eu tenho que informar que eu já estou aposentada, certo? Eu sou professora aposentada e estou agora trabalhando na Fundação Casa de José Américo, sou gerente do arquivo da Fundação, onde está sendo organizado e implantado o Memorial da Democracia da Paraíba. Este Memorial da Democracia da Paraíba, ele tem o seu acervo todo formado pela Comissão Estadual da Verdade, do Estado da Paraíba. Então, eu vou aqui falar um pouco desse trabalho da Comissão Estadual da Verdade da Paraíba, que teve como um dos focos, né, justamente a luta camponesa, a perseguição aos camponeses. Mas eu, fazendo um pequeno histórico da Comissão Estadual da Verdade e da Preservação da Memória do Estado da Paraíba, ela foi criada no final de 2012, pelo então governador Ricardo Vieira Coutinho, e foi implementada em março do ano seguinte, em 2013. E essa comissão, ela teve os seus integrantes formados, todos os integrantes foram indicados por organizações da sociedade civil. Foi uma consulta feita, e assim se chegou, né, a esse conjunto de 7 pessoas, para essas pessoas comporem a Comissão Estadual da Verdade, sendo 2 professores da Universidade Federal da Paraíba, eu e o professor Paulo Giovanni, que era o presidente da comissão, uma professora do Centro Universitário, Iranice Muniz, que também tem uma militância grande como advogada dos movimentos sociais, Irene Marinheiro, que representa o Centro 8 de Março, um centro da luta das mulheres na Paraíba, um jornalista e ex-perseguido político, João Manuel de Carvalho, um professor da Universidade Federal de Campina Grande, Fábio Freitas, que antes de terminar os trabalhos, infelizmente ele faleceu, e foi substituído por outro professor também de Campina Grande, Herbert de Andrade, e Valdir Porfírio da Silva, que foi indicado pelo governo para participar, e que tinha também todo um histórico de trabalhar junto a perseguidos políticos, pois ele assessorou a elaboração de muitos processos que deram entrada na comissão de anistia. Então, esse grupo, né, trabalhou assim de 2013 a 2017 e se voltou para 11 temáticas. Então, foram formados grupos de trabalho, né, e nós conseguimos pesquisar e identificar as violações de direitos humanos ocorridas, vinculadas a essas temáticas que nós elencamos como as prioritárias. Uma primeira temática foi sobre mortos e desaparecidos políticos. Uma segunda temática foi o mapa da tortura, né, se tentou fazer uma cartografia, né, das torturas na Paraíba, quais foram os locais que serviram, né, como espaço de tortura, quer fossem locais públicos ou privados, né, nós tivemos, inclusive, uma granja em Campina Grande que foi cedida para ser espaço, né, e local de tortura. Outro tema foi a perseguição dos órgãos de segurança ao setor educacional. Outro grupo tratou da cassação de mandatos eletivos de mandatos eletivos e de magistrados. O outro grupo sobre demissão de servidores públicos, federais, estaduais e municipais. Outra temática foi ditadura e gênero. Mais outra temática sobre estrutura da repressão na Paraíba. E tivemos ainda uma temática voltada para os sindicatos, né, da intervenção dos sindicatos e em outras entidades da sociedade civil.
Um tema específico que tem a ver com a nossa live de hoje, não é? A repressão do Estado e de milícias privadas aos camponeses. Tivemos mais uma temática bem específica da Paraíba, sobre uma bomba estourada em um cine-teatro no interior do estado, em Cajazeiras. E, por fim, um grupo que tratou da censura à imprensa e à cultura. Então, dentro dessas temáticas, não é, todas, a equipe fez muita pesquisa a partir da documentação existente na Paraíba, que não é muita, certo? Nossos arquivos são com poucos documentos, não é? Sumiram, a maioria sumiu, né, desses documentos, ninguém dá notícia. Temos um acervo muito pequeno da DOPS-PB, mas a comissão conseguiu parcerias com vários outros arquivos de Pernambuco, do Rio de Janeiro, São Paulo, Arquivo Nacional, a própria Comissão de Anistia, e conseguimos, e temos hoje na Paraíba um acervo enorme de documentação digitalizada sobre paraibanos, certo? Que esses documentos estavam nesses outros arquivos, e por meio dessa parceria nós conseguimos essas cópias digitalizadas. Para além desses documentos, né, vamos dizer assim, oficiais, a comissão trabalhou muito com audiências públicas e oitivas. Então, nós temos um acervo significativo com esses depoimentos, né, que todos foram gravados, já estão disponíveis, inclusive no YouTube, né, com esses depoimentos dos perseguidos ou dos familiares, né, muitos desaparecidos ou que faleceram mesmo depois desse período. Nós procuramos contato com as famílias para que seus filhos e parentes pudessem dar seu depoimento do impacto na sua vida, né, da perseguição que seus pais, seus irmãos ou mães sofreram, né? Mas aqui, não é, eu vou me ater à questão camponesa, né? Então, todo o trabalho que foi feito na comissão partiu de grandes nomes. Nós temos, sim, figuras da luta no campo que tem um grande reconhecimento, inclusive nacional, né? Como o João Pedro Teixeira, que foi assassinado mesmo antes da ditadura, né, foi assassinado em 62, né, temos outros que foram assassinados em janeiro de 64, né, e outros assassinados ou perseguidos e torturados a partir de 64. Então, tem alguns nomes que são conhecidos nacionalmente, né, ou mesmo Margarida Maria Alves, que foi assassinada já em 83. Então, nós temos Margarida Maria Alves, João Pedro Teixeira, Elizabeth Teixeira, Pedro Inácio de Araújo, que era mais conhecido como Pedro Fazendeiro, né, e outros nomes que estão mais já conhecidos na própria historiografia. Mas nós tivemos também uma outra vertente daqueles camponeses considerados invisíveis, né? Então, houve todo um trabalho junto a esses camponeses que não estão ainda nos livros, né? Mas, na verdade, alguns desses já estão em um único livro, né, que foi lançado em 2006, que é este livro aqui, fundamental, foi muito importante para a Comissão Estadual da Verdade, que é o livro chamado Memórias do Povo, João Pedro Teixeira e as Ligas Camponesas, Deixemos o Povo Falar. Esse livro foi organizado pela irmã Tony, Alda Júlio, Arivaldo, Gabriele, Gláucia e Eno, e justamente aqui é esse povo, são os camponeses, não é, mais humildes, que deram seus depoimentos. Então, nós também da comissão tentamos seguir um pouco essa linha de procurar essas famílias, se aproximar, e o temor desses filhos, hoje já, né, com uma certa idade, mas que na época eram crianças, adolescentes ou jovens, né, darem depoimento como foi essa vida a partir de uma perseguição que os pais sofreram, ou mesmo a partir do assassinato e do desaparecimento dos seus pais. Então, nós realizamos essas oitivas, gravamos essa fala, esse depoimento desses camponeses, né, e foi muito útil para ampliar esse conhecimento sobre a luta no campo, porque é uma luta quase que invisível, né? Atingiu tantas pessoas, tantas famílias, e essas famílias não estão todas registradas, não tiveram direito, não deram entrada em processos, não é, para serem anistiados ou para uma reparação. Então, nós trabalhamos com esse grupo, né? E quem coordenava esse grupo era a professora Iranice Muniz, de conseguir o depoimento dessas famílias. Mas, sem dúvida, não se podia deixar de lado, né,
os demais, né, que são mais conhecidos, cujas famílias, né, também, né, foram separadas, né, uma verdadeira diáspora, né, aconteceu com a família de Elizabeth Teixeira e de João Pedro, né? Então, a Comissão da Verdade procurou, né, realizar audiências e fazer o encontro desses filhos, separados há muitos anos. Né? Então, esse encontro foi algo assim, eu acho que foi uma grande contribuição que a Comissão Estadual da Paraíba fez, inclusive em parceria com a Comissão Estadual do Rio de Janeiro, porque alguns desses filhos, tanto duas filhas de Elizabeth como uma filha de Pedro Fazendeiro, residem no Rio de Janeiro. Então, houve uma ajuda, houve uma parceria, e também a irmã de Nego Fuba, Marina Silva, Marina Dias, aliás, que também residia no Rio de Janeiro. Então, houve essa parceria com a Comissão Estadual do Rio de Janeiro para localizar, para chegar junto dessas pessoas, e nós conseguimos realizar esse encontro da família, né, toda a família de João Pedro Teixeira e Elizabeth Teixeira, né, vieram prestar essa oitiva, foram rever a casa onde moraram quando criança, né, que é essa casa que é hoje o memorial. Então, foi algo, assim, muito emocionante quando se realizou, não é, esse reencontro, não é, desses irmãos que há tanto tempo não se viam. Né? Do mesmo jeito, a família de Pedro Fazendeiro, ou seja, Pedro Inácio de Araújo, que também, algumas moram em João Pessoa, né, foram reunidos os filhos, as filhas Josineide, Náuja, Walter e José Marinardi. José Marinardi tinha ido embora desde a década de 60, né, e não tinha voltado, quer dizer, com toda uma separação da família, então também foi um encontro, né, muito importante dessa família, da família de Pedro Inácio de Araújo. Né. E o João Alfredo Dias, que é desaparecido político, né, juntamente com Pedro Inácio de Araújo, nós também conseguimos, né, localizar e trazer a irmã dele, Marina Dias, que infelizmente, meses depois que prestou o seu depoimento para a comissão, ela faleceu, certo? E então conseguimos ainda, né, esse depoimento, e foi muito duro também esse falecimento precoce, porque ela parecia estar bem, né? Então, a Comissão Estadual da Verdade, para além dessa busca dos documentos, né, de constituir um acervo, né, aqui na Paraíba, essa comissão, quando ela foi criada, no mesmo decreto, o governador já criou o Memorial da Democracia, que foi criado com o objetivo de dar continuidade aos trabalhos da Comissão Estadual, que tinha um prazo de validade. Né? Então, esse memorial, ele foi criado, começou a se pensar quando os trabalhos da comissão foram encerrados, mas ele foi criado no mesmo ato. E o acervo, então, desse memorial é formado a partir desse material que a comissão estadual conseguiu, quer seja digitalizado, quer seja do material que foi produzido ou recolhido durante a comissão. E o memorial vai dar continuidade com novas pesquisas, com novos depoimentos. E um dos elementos da Comissão Estadual da Verdade, além desse acervo e além dessa intenção de ter uma continuidade via Memorial da Democracia, com atividades de Educar para o Nunca Mais, deixar essa temática, né, viva no estado da Paraíba, a comissão também deixou algumas recomendações, né? E dentre essas recomendações está posta, né, uma que é da mudança dos nomes dos logradouros. Nós temos aqui na Paraíba, especialmente em João Pessoa, inúmeros logradouros públicos, viaduto, ruas, conjuntos habitacionais, colégios, todos com nomes dos ditadores. Né? Então, nós deixamos essa recomendação, inclusive, nós já conseguimos uma lei estadual que autoriza essa mudança, mas, infelizmente, pouco aconteceu. Poucas mudanças ocorreram, poucas mudanças. Mas está posta, esse é um desafio, né? Conseguir mudar essas denominações, né? E homenagear, né, outras pessoas, se não exatamente o contrário, né, de quem estava ali naquela disputa, como, por exemplo, nós conseguimos, aqui em João Pessoa, um colégio que se chamava Emílio Garrastazu Médici, ele foi mudado para João Goulart.
certo? Então, isso foi uma grande conquista já, mas precisa muito a se fazer. Uma outra recomendação foi justamente para se fundar espaços de memória e apoiar os já existentes, como é o caso do Memorial das Lutas e Ligas Camponesas, né? Então, também esse foi outro elemento que o Estado, né, tivesse uma política pública para apoiar esses espaços, né, de memória e de resistência. Então, o memorial, né, das Ligas Camponesas, sem dúvida, entra nessa linha, né, dessa recomendação. Nós, que fomos da comissão, né, e eu particularmente, que tive a chance, né, de continuar nessa linha, já que eu estou atualmente na Fundação Casa de José Américo, que abriga o Memorial da Democracia, que está em processo de implantação, estou podendo acompanhar esse processo, né, de manter viva essa memória, né? E, sem dúvida, o Memorial das Ligas Camponesas é fundamental para o nosso Estado, porque o nosso Estado teve realmente um papel muito importante nessa luta e organização dos camponeses. E foi um massacre, muitos, né, morreram, foram perseguidos, famílias realmente devastadas, né, porque não era só o Estado, era também a milícia dos latifundiários, né? Então, era algo, né, que ia além do Estado, dos agentes do Estado, né? Era muito mais próximos deles, né? Porque era o patrão, né, que estava ali junto com seus capangas. Então, é uma memória, é uma resistência que precisa, sim, de ser preservada e de ser aberta ao público, aos estudantes, né, a essa juventude, para que essa memória não seja esquecida. Eu não sei se meu tempo já acabou, me atrapalhei aqui. Eu não sei. Posso continuar, Oswaldo? Já terminou meu tempo. Já está terminando, professora, mas eu fico num papel sempre muito difícil, o papel de ficar interrompendo falas tão importantes, tão significativas. Mas a nossa organização aqui vai permitir que a gente retome e conclua essa sua fala inicial, que é extremamente importante para a gente compreender esse contexto todo. E nós vamos agora, então, passar a palavra ao professor Antônio. E a ideia aqui também é que os participantes aqui, o pessoal que está nos vendo aqui pelo YouTube, pelo Facebook, que encaminhem as suas considerações, encaminhem suas perguntas, né, para que ao final a gente possa ter um tempo de diálogo, de debate aqui, de reflexão sobre esse tema tão significativo. Mas agora, nesse momento, eu vou passar a palavra ao professor Antônio para suas considerações e a gente vai aprofundando e caminhando um pouco mais nesse tempo nesta noite. Inicialmente, professora, muitíssimo obrigado por sua fala inicial. Professor Antônio, a palavra é toda sua. Olá, boa noite a todos e todas. Eu gostaria de dizer que é uma honra enorme poder estar aqui hoje representando o meu grupo, né? Nós temos um grupo do Memorial das Ligas Camponesas, um grupo pequeno, mas muito ousado, que acreditou no memorial, acreditou na memória das ligas, e nós, né, e até hoje estamos aí, né, mantendo esse fogo. Eu gostaria de começar por um pedacinho de uma poesia de Silvio Rodrigues, que é um cubano, e ele diz o seguinte: mais de uma mão no escuro me conforta, e mais de um passo sinto marchar comigo. Mas se tudo isto não tivesse, não importa. Eu sei que existem mortos iluminando meus caminhos. Eu queria começar também agradecendo e reverenciando uma pessoa muito querida, que é uma freira holandesa que se chama Irmã Marlene, que chegou aqui em 68.
e ela, juntamente com uma outra feira, irmã Tony, que já está na Holanda, né, essas pessoas nos ajudaram muito na luta, na resistência, e o Memorial das Ligas Camponesas, hoje, né, nós devemos muito a essas duas irmãs. Então, fica aí essa gratidão, essa referência que eu acho que é importante relembrar. E gostaria também de fazer uma homenagem à família Teixeira. Tivemos a honra de conhecer vários da família Teixeira, principalmente aquilo que Lúcia Guerra falou, né, por ocasião da Comissão da Verdade, nos sobreviventes da família Teixeira, nós tivemos a honra de conhecer no memorial, na casa onde eles moraram. Então, foi, assim, muita emoção, e a gente pôde conhecer, assim, a força que essa família tem. Entende? A essa família, toda a nossa gratidão. Eu sei que tem pessoas que moram no Rio, né? Tem Marta, né? No Rio, a outra irmã dela, e aqui na Paraíba, né? Que a gente teve a honra de conhecer vários, né? Então, a nossa gratidão a vocês, certo? Por tudo que vocês viveram, né? Por tudo que significou, porque tem muita gente que diz que o golpe militar não existiu, ou que não deixou nenhuma sequela, mas vocês são testemunhas das sequelas que foram deixadas. Então, nossa gratidão a vocês. O memorial não é um banco, somente um banco de dados, né? O memorial das ligas camponesas, ele, além de ser um banco de dados, ele é um espírito, ele é uma ideia, ele é um projeto de sociedade. Entende? A irmã Marlene me convidou em 2010, e faz 10 anos que eu participo do memorial, e realmente é uma luz que ilumina, que dá força para continuar. Vai ser difícil, mas eu vou tentar, em pouco tempo, falar um pouquinho da história das ligas camponesas, né? A gente sabe, vários de vocês já sabem, que ela nasceu em Pernambuco, né? Foi no Engenho Galileia que nasceu, ali no município de Vitória de Santo Antão, e ela se organizou a partir de 1954, 55, né? São 150 famílias ameaçadas de despejo, o senhor de engenho cobrando um foro muito alto, entende? Então, eles recorreram a uma figura emblemática, que é uma figura emblemática que é o Francisco Julião, advogado e depois deputado. Então, graças a Julião e a toda uma... foi feito houve uma desapropriação do Engenho Galileia em 1959, né? E esta luta foi tão importante que ela extrapolou os estados de Pernambuco, entende? Chegando aqui a Paraíba. Entende? As ligas camponesas na Paraíba, elas foram fundadas em 1958. Nós tivemos 3 grandes líderes: João Pedro Teixeira, Nego Fuba e Pedro Fazendeiro. João Pedro era marroeiro, ele era quebrador de pedras nas pedreiras. Nego Fuba era um sapateiro, e Padre Pedro Fazendeiro não tinha fazenda, ele vendia tecidos, né? E ele visitava as famílias vendendo tecidos e ajudando a organizar as ligas, né, a divulgação. Então, foram esses 3 grandes líderes, né, um marroeiro, um fazendeiro, que é um vendedor, né, que eles começaram a organizar as ligas, né, e as ligas tiveram um papel muito importante, né. Qual é o contexto social? Eu gostaria de falar um pouco do contexto social em que viviam, qual é a realidade social que o povo camponês nessa época. Eles eram chamados de moradores de condição,
né, porque tinha que, para morar na terra do patrão, tinha que ter algumas condições. Pagar foro com, né, a produção era medida pelo patrão e o preço também era avaliado pelo patrão, a produção. Eles tinham que pagar o cambão. O cambão era um trabalho gratuito, sem remuneração, que toda a família que morava nas terras tinha que pagar, tinha que trabalhar 2, 3 dias. Assis Lemos fala tem famílias que trabalhavam 2, 3 dias por semana gratuitamente. O barracão, eles eram obrigados a pagar a comprar a mercadoria no barracão por vale, né? Eles não tinham direito à sindicalização, não tinham direito à escola, entende? E a polícia era um legítimo dono dos proprietários, né? Estava a serviço. As famílias eram desrespeitadas, casebres destruídas, sem indenização. Então, esse era o contexto das ligas camponesas, da realidade dos trabalhadores. E foi diante dessa situação que João Pedro, Nego Fuba e Pedro Fazendeiro começaram a organizar os trabalhadores. Eles tinham uma capacidade enorme de organização. Geralmente trabalhavam nas feiras, né? João Pedro, Juscelino Kubitschek esteve uma vez em João Pessoa e ele disse que gostaria de conhecer as ligas camponesas de Sapé. Então, aí, os líderes disseram, basta, nos dê apenas 2 horas e nós vamos organizar. Eles tinham um sistema de organização muito interessante, eles soltavam fogos, e aí eles iam se comunicando. E quando Juscelino chegou em Sapé, havia 5.000 trabalhadores esperando. Então, eles tinham uma capacidade de organização muito grande. E a luta das ligas era por redução do cambão, diminuição do pagamento do foro, e eles tinham uma organização tão interessante que eles era uma organização tão interessante que eles cercavam as fazendas. Assis Lemos chegou a dizer que eles organizavam grupos, chegavam a ser de 500 pessoas, Assis chegou até 5.000 pessoas que chegaram a se organizar. E aí tinha um grupo de delegados que iam até a fazenda para negociar com os patrões. Então, em 61 foi fundada a Confederação das Ligas Camponesas. Foi uma fundação que se deu em 1961. Já passou, 10 minutos? Está chegando aqueles minutinhos finais. Então, vou tentar resumir, né? João Pedro foi assassinado em 1962. Depois desse assassinato, Elizabeth continuou a luta de João Pedro, deu continuidade a essa luta, e com o golpe em 64, né, Elizabeth foi presa, e depois da prisão, ela ficou 40 dias presa e depois ela teve que fugir, passou no exílio, ela ficou 17 anos exilada, né, pegou o nome de Marta, ficou clandestina todo esse tempo, a família toda se dispersou, e quando Eduardo Coutinho consegue reencontrá-la, né, a gente pode ver muito forte lá
no filme Cabra Marcado para Morrer. A Elizabeth volta e hoje ela está com 95 anos, ela mora num bairro de João Pessoa, inclusive numa casa que foi doada por Eduardo Coutinho. Depois, eu só, com o memorial das ligas e lutas camponesas, a luta prosseguiu depois do golpe, com Dom José Maria Pires e também o apoio de Dom Helder. Então, houve toda uma organização das ligas, da pós-ligas, né? E hoje, depois chegou o MST, né? A Pastoral da Terra se tornou muito forte. E, para terminar, nós temos, assim, atualmente na Paraíba, 314 assentamentos, né, os dados do INCRA, e uma população de 15 mil famílias. Acho que já terminamos o tempo, né, Maurício? Entende? A gente tem, todo mundo conhece a história de Margarida Alves, né, que foi assassinada em 83, o mandante da morte de Margarida foi o mesmo que mandou matar João Pedro Teixeira. Um pouco isso, é difícil falar em tão pouco tempo, uma memória de tantos anos. Olha, quando eu fico aqui lendo os chats, depoimentos das pessoas, né, questões que as pessoas estão colocando, eu vejo, mais uma vez, a relevância desse trabalho que nós aqui, né, da Rebralume, e do qual o Memorial das Ligas é parte, é membro, né, estamos juntos aqui na rede brasileira de lugares de memória. É importante nós destacarmos essa questão, que esse trabalho que nós estamos realizando, né, nós estamos realizando aqui pelos canais do Núcleo Memória, mas ele é um trabalho de uma rede brasileira que está começando, está nascendo, uma rede brasileira de lugares de memória. Dada a importância de nós buscarmos, né, a divulgação, a preservação desse testemunho tão importante no contexto da educação em direitos humanos, no contexto da memória política brasileira, e do qual o Memorial das Ligas Camponesas é um membro mais do que importante e atuante nesse processo. Portanto, essa primeira ciclo de lives, vamos dizer assim, eu acredito que ele é o começo de uma série de questões que são extremamente importantes que a gente realize. E eu vou deixar a Alane justamente para o final, porque como a Alane também é atuante aqui na Rebralume, eu vou pedir para que ela faça essa fala também em nome da Rebralume. Mas eu vou passar agora a palavra a Uiliana, né? Uiliana Teixeira, que está aqui conosco. Uiliana, a palavra é sua. Estamos aqui também ansiosos para ouvir o seu testemunho, ouvir a sua fala. Muito obrigado pela tua participação. A palavra é sua, companheira. Olá, boa noite. Boa noite, meu nome é Uiliana, eu sou neta de João Pedro e de Elizabeth Teixeira, e para mim é uma honra estar participando dessa live e poder falar um pouco da história desses dois grandes ícones das ligas camponesas de Sapé. A história das ligas camponesas sempre foi muito presente na minha vida, até mesmo pelo fato de eu sempre residir próximo à casa da minha avó Elizabeth. E Elizabeth Teixeira, ela é uma heroína, né? Não heroína como a gente vê nos contos de fadas, mas uma heroína de carne e osso, uma verdadeira heroína, que é símbolo de justiça, símbolo de igualdade. E uma mulher que, apesar de não ter tido o direito de cuidar de seus filhos, foi separada como os professores falaram, em 1964, com o golpe militar,
ela foi obrigada a se exilar em um outro estado e os seus filhos ficaram sob os cuidados dos familiares dela, mas mesmo assim, com o fim do período militar, ela teve a sensibilidade de reencontrar os seus filhos e de entender os conflitos de cada um, porque eles foram dados pelos familiares dela e que eram pessoas que eram contrárias aos ideais dos meus avós, do meu avô e da e essas pessoas, elas quiseram impor aos filhos de Elizabeth que os pais deles estavam do lado errado da história. E foi muito difícil para essas crianças entenderem a generosidade da luta de Elizabeth e de João Pedro Teixeira. Então, eu acredito que o legado que deixaram de amor ao próximo, de luta por igualdade e de luta por um bem maior. Eu quero trazer também a importância do memorial. Ele mantém a memória viva, não só de João Pedro e de Elizabeth Teixeira, mas de todos os mártires que tombaram na luta pela terra e deixam ali registrado quem foram os verdadeiros heróis da nossa história. Eu quero agradecer a todos vocês, a Toninho, a Alana, por essa oportunidade. E eu estou aqui aberta à disposição para qualquer dúvida e qualquer coisa que vocês queiram perguntar. Muito obrigado, Eliana, porque a tua presença é uma presença extremamente importante nessa mesa, nesta live, nesta noite, porque você é uma herdeira direta de um processo de luta extremamente significativo na história deste país, na história mais recente deste país. Muitíssimo obrigado mesmo pela tua presença aqui conosco. Você permanece aí, porque certamente o pessoal que nos assiste aqui nesta noite, que participa da live nesta noite, quer fazer algumas perguntas para você, quer dialogar um pouco mais também com você nesta noite. Muitíssimo obrigado, Eliana. Só na hora da apresentação você não estava, e a gente teve algumas instabilidades aí iniciais, então eu queria reforçar a questão, né? Você também é psicóloga, tem a formação na área de psicologia, e muitíssimo obrigado por tua presença. Quero passar a palavra, então, para a Alane, que é do Memorial das Ligas e Lutas Camponesas e também da Rebralume, da Rede Brasileira de Lugares de Memória. Então, Eliana, muito obrigado. O espaço é mais do que seu, porque isso aqui, né, pertence à Rebralume. Obrigado, Alane. Companheiros e irmãos de sofrimento, nosso canto de dor sobe na terra. É a semente fecunda que o vento espalha pelo campo e pela serra. A bandeira que adoramos não pode ser manchada com o sangue de uma raça presa ao cabo da enxada. Não queremos viver na escravidão, nem deixar o campo onde nascemos. Pela terra, pela paz e pelo pão, companheiras, unidos e unidas venceremos. A bandeira que adoramos não pode ser manchada com o sangue de uma raça presa ao cabo da enxada. Hoje somos milhões de oprimidas e oprimidos sob o peso terrível do cambão. Lutando, nós seremos redimidos. A reforma agrária é a solução. Nossas mãos têm calos de verdade, atestando o trabalho honrado e duro. Nossas mãos procuram a liberdade e a glória do Brasil para o futuro. Hino Camponês, de Francisco Julião, 1960. Boa noite, companheiras e companheiros. Eu sou a Alane, camponesa, né, pedagoga, e hoje estou como atual presidenta do Memorial das Ligas e Lutas Camponesas. Dizer que é uma
uma honra, né? Inclusive, um espaço que nos causa muita emoção, inclusive, porque é um dos poucos momentos que a classe camponesa chega a um espaço, né, de comunicação a nível nacional, né, e isso é motivo da gente comemorar, né, infelizmente não pode comemorar fisicamente, pessoalmente, mas de forma virtual hoje, para quem tem acesso à internet, né, é uma forma, um meio de se comemorar, de se expressar e de passar informações e um pouco da nossa história e das nossas memórias. Então, eu gostaria de socializar com vocês uma apresentação, porque quase nela eu vou apresentar um pouco, né, sobre esse espaço que já foi colocado por Toninho, Antônio, por Williana, pela professora Lúcia, né, que é um espaço que para nós, camponesas e camponeses, além símbolo de memória, ele também é um símbolo de resistência, né, um símbolo de continuidade que nos inspira e que nos passa responsabilidade enquanto juventude camponesa, de continuar nessa perspectiva de estar relembrando a memória, mas construindo um processo histórico que garanta a continuidade do povo no campo, no campo, qualidade de vida. Então, Oswaldo, você consegue apresentar? Pode passar, Oswaldo. Então, Ligas e Lutas Camponesas, como já foi introduzido, né, por Toninho, ele surgiu a partir da luta pela terra. É impossível falar do memorial sem falar sobre o contexto das ligas camponesas, sem falar da reforma agrária, né? Então, é com essa negação de direitos, né, que surge o memorial das ligas e lutas camponesas, a partir de uma luta pela terra na Fazenda Antas, situada no município de Sapé, né, em divisa com Sobrado. E também é um município, no município aqui no estado da Paraíba. E aí a gente está vivendo numa região em que se caracteriza, né, um dos lugares que mais tiveram perseguições contra as camponesas e os camponeses. Foi aonde, né, a gente chama de berço das ligas camponesas, porque teve um processo, né, mais efervescente da luta, né, das camponesas e dos camponeses pelo seu direito à terra, à saúde, à educação, a um enterro digno, né, para que permanecessem no campo com qualidade de vida. E aí, em 2002, a partir do processo de luta pela terra da Fazenda Antas, né, a camponesas e camponeses, quando iniciaram, né, o processo de luta pela terra na Fazenda Antas, perceberam, e aí, claro, com o apoio dos movimentos, das pastorais sociais, aí a CPT teve um papel fundamental nesse processo, né, de entender que aquele espaço em que eles estavam ocupando tinha um processo histórico, né, tinha uma luta, né, anteriormente travada pela negação de direitos. E aí, na década de 60, com a ditadura militar, houve um abafamento grande na década do camponês, né, da palavra camponês. As agricultores aqui da região ainda tem medo o processo de os camponeses e as camponesas, né, perceberam que aquele espaço era um espaço que a gente chama aqui, né, Terra Santa, porque a gente associa muito a luta pela terra, né, com a história bíblica, né, da Terra Prometida. Então, nesse espaço aqui, surgiu a partir da memória do povo. O povo, os agricultores e as agricultoras diziam, né, que naquele espaço tinha a história de João Pedro e de Elizabeth Teixeira. E aí, com a participação da Comissão Pastoral da Terra, né, fazendo com que essa memória viesse mais, se chegasse mais, os agricultores e as agricultoras disseram e passaram a lembrar que tinham artefatos e que tinham memórias. Né, e essa memória era preciso ser dita,
Era preciso ter um espaço em que reunisse isso. E aí nós conseguimos, em 2006, fundar a ONG, né, Memorial das Ligas e Lutas Camponesas, composta por agricultoras e agricultores que deram continuidade ao processo de luta pela terra. A partir de 2006, né, iniciou-se um processo de luta pela desapropriação da casa da família Teixeira. E aí a Williana colocou, o Toninho também, né, e nós conseguimos, em 2012, depois de muita luta dos camponeses e das camponesas, da irmã Tony, da irmã Marlene, que Toninho colocou inicialmente, né, conseguiu a desapropriação daquele espaço. E aquele espaço, além da casa, né, que é extremamente significativa para nós, camponeses e camponesas, nós conseguimos a desapropriação de 7 hectares, né, onde essas 7 hectares hoje, a gente conseguiu transformar o espaço da casa como lugar de memória, que traz a memória do povo camponês, mas também um espaço de continuidade da luta pela terra, porque a gente entende, enquanto memorial, que a luta pela terra, ela não só se deu nas ligas camponesas. No livro que a professora Lúcia Guerra apresentou, Memórias do Povo, né, construído coletivamente a partir da memória dos camponeses e das camponesas, João Pedro, né, a partir dos depoimentos de seus companheiros que foi coletados, ele dizia, né, a Elizabeth, inclusive, que gostaria de ver aquele espaço em que ele morava com sua família rodeado de produção, né, que aquele espaço fosse um espaço de formação, que o campo oferecesse condições da família camponesa permanecer na terra com qualidade de vida, né? Então, o memorial hoje assume esse papel, é baseado no desejo das ligas camponesas, e o Memorial das Ligas e Lutas Camponesas assume um papel de, além de preservar a memória, mas construir uma história, né, que garanta a qualidade de vida da camponesa e do camponês no campo. E isso inclui a memória, isso inclui a educação, isso inclui a saúde, isso inclui a cultura, isso inclui o direito à vida, e ter direito à vida é ter direito à terra, a produzir alimentos. Né? Então, o memorial, nessa perspectiva, né, de continuidade da luta, a gente conseguiu entender que aquele espaço só continuaria sendo um espaço de lutas atuais se a gente conseguisse envolver as lutas, né, que são os assentamentos da reforma agrária surgidos a partir da década de 70, de 80, de 90, e que até hoje a gente tem, né, grupos que ainda lutam pela terra. E aí, com base nisso, né, o memorial sente a necessidade de, além da casa, a gente ter também um espaço de formação formal, que eu não concordo muito com esse termo, mas formal, né, que traga a educação popular dentro de uma estrutura que ofereça minimamente um conforto, mas também um espaço vivo, né, que traga para as agricultoras e para os agricultores, camponesas e camponeses, um espaço vivo de convivência com a terra, de garantia de permanência do povo da terra. E aí, né, aquela casa que a gente tem, ela apresenta o processo histórico das ligas, né, a partir da memória do povo camponês, mas traz também o prédio, o Centro de Formação de Educação Popular e Agroecologia Elizabeth Teixeira, que é onde a gente consegue reunir as camponesas e os camponeses, os jovens e as jovens camponeses, as crianças, para um processo de formação continuada, entendendo que o processo de luta, né, ele está enraizado na nossa formação, que somos camponeses e camponesas. Né? Então, o memorial hoje assume uma tarefa de formação na continuidade do campesinato, né, na luta pela terra. E aí, né, além disso, a gente traz também o espaço de formação que a gente chama Laboratório Vivo. Né? E esse Laboratório Vivo traz, né, meios e tecnologias sociais, né, de como a gente sobreviver no campo a preço baixo, né, a preço mínimo, porque o povo camponês é excluído, inclusive, nas políticas de acesso, né, a créditos. E aí a gente sabe que para os governos, né, quem tem prioridade é o agronegócio. Então, nós que somos camponesas e camponeses, a gente tem que se reinventar. E se reinventar é também fazer uso das tecnologias a nosso favor. Né? Então, a gente hoje tem um espaço de laboratório vivo,
para que as camponesas e camponeses também se sintam parte daquele espaço. Mas a gente entende também que não é só o processo da agricultura e o trabalho na terra que dá continuidade ao processo de luta. Também é as parcerias, também são as relações institucionais, e é por isso que, a partir de 2018, né, a gente começou a entender que o memorial precisava sair desse espaço, precisava ir para o mundo, ir para o Brasil, né, porque o processo de luta pela terra não só aconteceu aqui. As Ligas Camponesas foi o maior movimento camponês organizado, né, da década de 40 à década de 60. Então, a gente precisa ainda ampliar ainda mais nesse espaço que a gente tem, que é de memória, que é de luta, que é de preservação, mas que também é de continuidade do campesinato. E aí surgem, né, as parcerias. Então, a UFPB, desde o princípio, né, contribuindo nesse processo de luta e na pesquisa, né, para que a gente tenha um acervo de qualidade, né, para que as pessoas que venham pesquisar tenham esse material, né, com base, inclusive, na história do povo, e aí a história oral é essencial nessa questão, né. Então, a gente tem os assentamentos, que aí, como resposta à reforma agrária, né, apresentando viabilidade, assentamentos que conseguem se organizar, assentamentos que conseguem produzir, assentamentos que conseguem, né, levar para frente a história das ligas e das lutas camponesas, né. A gente tem a Rebralume, né, que desde 2018 a gente conseguiu, pela primeira vez, né, participar de um espaço que tem outros lugares de memória, que a gente aí se percebeu que a gente não estava sozinho, mesmo dentro da Rebralume sendo os únicos que defendem a pauta camponesa, mas a gente percebe que tem muitas pessoas, né, que também estão nesse desejo de se manter viva a memória e tá denunciando, né, os crimes que houveram, né, contra as pessoas que lutaram por uma justiça social. Né? Então, com base nisso, vem a RESLAC também, a nossa ingressão na rede latino-americana e caribenha de sítios de memória. Né? Então, assim, são espaços que a gente passou a adentrar, né, como vitória do povo camponês. Não é a LANE, não é apenas o memorial, a casa, a estrutura que está nesse espaço. É a história do povo camponês, que passou a vida toda, historicamente, sendo negada, né, e que é ameaça, inclusive, para os governos, porque tem um potencial produtivo, social, econômico e organizativo que nem todos os espaços têm. Então, é com essa responsabilidade e com esse desejo, né, de continuidade da luta que o memorial vem se organizando, né, apresentando todo ano, fazendo atos políticos em memória, né, aos que tombaram na luta pela terra, né. Então, a história é longa, né, a gente tem muito o que conversar, muito ao que repassar, muito o que aprender, mas para encerrar esse momento, né, de fala minha, eu convido vocês para fazerem uma visitação virtual do Memorial das Ligas e Lutas Camponesas, né, então a gente vai estar aberto para que vocês visitem agora de forma virtual e possam depois colocar para a gente, né, o que vocês quiserem, no sentido de alguma dúvida, de desejo de conhecer, de querer dialogar. Então, vamos junto conhecer o Memorial das Ligas e Lutas Camponesas. Companheiros, irmãos do sofrimento, nosso canto de nossa vida terra, é a semente fecunda pelo vento, que espalha pelo campo e pela serra. A bandeira que adoramos não pode ser manchada com o sangue de uma raça feita ao cabo da enxada. A bandeira que adoramos não pode ser manchada com o sangue de uma raça feita ao cabo da enxada. Não queremos viver na escravidão, nem deixar o campo me nascer. Pela terra, pela paz e pelo pão,
companheiros unidos venceremos. Ei! A bandeira que adoramos não pode ser manchada com o sangue de uma raça presa ao capo da risada. A bandeira que adoramos não pode ser manchada com o sangue de uma raça presa ao capo da risada. Hoje somos milhões de oprimidos, sob o peso terrível do tamanho, lutando nós seremos redimidos, a reforma já é a salvação. Ei! A bandeira que adoramos não pode ser manchada com o sangue de uma raça presa ao cabo da linchada. A bandeira que adoramos não pode ser manchada com o sangue de uma raça presa ao cabo da linchada. Nossas mãos tentaram liberdade, a questão do trabalho mais duro. Nossas mãos procuram a liberdade e a glória do Brasil para o futuro. Ei! A bandeira que adoramos não pode ser manchada com o sangue de uma raça presa ao cabo da linchada. A bandeira que adoramos não pode ser manchada com o sangue de uma raça presa ao cabo da linchada. Muito bem, Alane. Acho que todos nós estamos emocionados com o que acabamos de ver e a fala de todos vocês, né, realmente ela calou fundo no coração de todos nós que estamos nessa luta pela memória. A Alane bem falou que é o único memorial que fala da vida camponesa, mas é um memorial de muita história. Essa história é muito longa, e nós todos que estamos nos outros estados temos muito a aprender com vocês. Eu queria parabenizar todos vocês e passar, então, para a gente ver as perguntas. Vocês viram muita gente elogiando, né? Mas certamente temos também algumas perguntas. O César ficou encarregado de compilá-las e vamos ter aí um espaço de tempo, uma meia hora, são 9 horas, podemos ir até 9h30, 9h40, para as perguntas. César, por favor. Obrigado, Politi. Boa noite a todas, boa noite a todos. Parabéns pela exposição de vocês. Como o Politi disse, emocionante, e muitas das pessoas que comentaram, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, de admiração, assim, vários comentários. A gente está numa época em que haters e odiosos muitas vezes invadem lives, mas aqui é só amor, assim, é só gente admiradora do trabalho de vocês. Então, parabéns. E eu gostaria, então, de passar... Nós tivemos poucas perguntas e mais elogios, né? Mas a gente vai passar aqui, então, as perguntas. A primeira foi feita pelo Fernando Luiz Araújo Costa, e ele faz essa pergunta direcionada à professora Lúcia. Professora, já temos uma previsão de quando o arquivo da Fundação Casa de José Américo abrirá para pesquisa? E aí, professora, não, pode fazer essa, depois eu faço outra. Pode responder, por gentileza. Sem microfone. Ao seu microfone, por gentileza, professora. Fernando, obrigado aí pela pergunta, esclarecer, não é, a todos aqui da Paraíba, não é, que estão assistindo essa live. Por conta da pandemia, a fundação, todos os órgãos do Estado estão fechados,
né? Então, estamos trabalhando todos remotamente, então, por isso que o arquivo se encontra fechado e só abrirá quando realmente o governador determinar que esses espaços de cultura, que é o caso do arquivo, né, abrir. Então, por enquanto, se mantém fechado, infelizmente não pode ser pesquisado. Nós não temos um grande acervo já digitalizado, que pudesse já estar disponível, não é, ao público online. A maior parte do nosso acervo é realmente físico, é preciso, ou mesmo que esteja digitalizado, mas não está disponível na internet. Então, infelizmente, ele não tem previsão de abrir, só quando essa pandemia minimizar, né? Não sei se era só essa questão do arquivo propriamente dito, mas eu vou ficar por responder objetivamente isso. Caso chegue alguma outra questão, se o Fernando também quiser comentar ali, aí depois a gente apresenta aqui. Professor, ainda nesse sentido, uma curiosidade, assim, para quando está prevista a inauguração do memorial na Casa Joaquim Nabuco, e em que vai consistir esse memorial, né? Se ele vai ser mais voltado como um museu, vai ter acervo? Explica para a gente, por gentileza, professora Lúcia. Certo. O memorial, ele vai ser sediado na Fundação Casa de José Américo, certo? O Joaquim Nabuco é em Pernambuco. Em Pernambuco tem a Fundação Joaquim Nabuco, mas na Paraíba é a Fundação José Américo. Então, essa fundação, ela tem um museu, que é o Museu Casa de José Américo, né? Começou a partir da casa desse escritor e político, e tem um arquivo, um prédio do chamado Arquivo dos Governadores, com um grande acervo de arquivos de governadores e também de intelectuais, de políticos. Então, quando foi criada a Comissão Estadual da Verdade, né, já foi colocado que o memorial criado também ficaria na Fundação Casa de José Américo, porque a Fundação Casa de José Américo foi a sede da Comissão Estadual da Verdade, certo? A Comissão Estadual da Verdade se reunia na Fundação Casa de José Américo. Então, o memorial vai ser na Fundação Casa de José Américo. Como ele já foi criado no papel, né? Então, nós começamos a fazer algumas atividades. Já realizamos 2 anos consecutivamente um seminário sobre sítios de memória. Realizamos em 2018, realizamos em 2019 e vamos realizar agora em 2020 o 3º seminário sobre sítios de memória. Mas o espaço físico para abrir, nós esperamos que ele possa ser aberto em março ou abril do próximo ano. E esse memorial, ele terá o acervo que foi da Comissão Estadual, ou seja, nós temos documentos físicos em papel, especialmente da DOPS-PB, a documentação da DOPS-PB foi doada para constituir esse acervo, certo? E temos todo o material digitalizado, todos os documentos digitalizados que nós recebemos da DOPS de Pernambuco, né, da Comissão de Anistia, do Arquivo do Rio de Janeiro, do Arquivo Nacional. Então, nós vamos ter esse acervo todo digitalizado. Então, vai ser um espaço de consulta, né, com esse acervo. Mas, para além de ser um espaço de pesquisa, ele vai ter um espaço para uma exposição permanente e vamos ter exposições temporárias. Né? Então, no seu projeto, está previsto essa dupla face, né? Como espaço de pesquisa, como espaço de exposição e como espaço de educação para o Nunca Mais. Está no seu projeto essa ação educativa, é primordial, assim, a pedra basilar dele é uma ação educativa, já que a própria fundação já tem isso também na sua missão, e já acontece isso na Fundação Casa José Américo. Nós temos inúmeros projetos de visitação dos alunos das escolas para o museu e para os arquivos, conhecer também arquivo, lá nós fazemos essa dupla visita, sabe, educativa. Então, o memorial entra nessa mesma linha, né, de visitação, de um projeto, vamos dizer assim, com planejamento realmente sistemático das escolas visitarem esse espaço. Então, esse é o que está no projeto. E nós tivemos a grata satisfação desde a discussão, quando teve a comissão para implantar o memorial, que Ana Paula Brito, né, que foi uma ex-aluna minha na graduação, ela se incorporou, contribuiu nesse projeto, é alguém que tem experiência com museus, com memoriais, então ela é quem está à frente desse projeto de implantação do memorial, que agora, nesse momento, mesmo na pandemia, a reforma do espaço está sendo feita,
hotel, foi licitado a obra e toda a infraestrutura da sala, a parte de eletricidade, de iluminação, piso, forro, essa parte toda está sendo feita agora. Então, até setembro termina essa reforma, mas aí vem o trabalho, né, de ocupação efetivamente do espaço, que prevemos para março ou abril do próximo ano. Perfeito, professora, obrigado. Alane, tem uma questão que chegou aqui, que são algumas perguntas, e é para você falar um pouco mais sobre essa questão do próprio memorial. São as seguintes: como foi o processo de desapropriação da casa do João Teixeira? Quem comprou a casa? O governo? Como se faz o sustento do memorial? Recebem recursos do governo ou algum outro ente estatal? E como é a relação do memorial com o MST? Várias perguntas. Então, mas eu adoro esse momento de pergunta, porque o que a gente esquece de falar, nesse momento, né, a gente coloca. Mas não foi um processo simples, né, dizer que luta pela... a memória é um espaço, né, de luta constante, né, principalmente quando se trata de memória camponesa. E aí o Estado, né, tem um pouco de medo, inclusive, quando se trata de organizações, né, que potencializam e que quem tem esse processo organizativo de domínio, inclusive, da história, são os próprios camponeses. Então, o processo de luta, né, pela desapropriação da casa... Tivemos um travamento. A Alane travou. O professor Antônio poderia complementar enquanto a Alane não entra, né? Por favor, professor. Ele acompanhou tudo. A Alane deu uma caidinha, mas já está voltando. Mas, professor, se puder complementar. O microfone. Seu microfone, professor. Sem microfone. Ótimo. Oi? Pode falar, estamos escutando. Tá. Então, a desapropriação se deu no cinquentenário da morte de João Pedro Teixeira. O governo do estado, o ex-governador Ricardo Coutinho, ele aceitou a proposta, o pedido do memorial e foi desapropriado, né, decretou função social. E aí, então, a desapropriação se deu, né, justamente no cinquentenário, no dia 12 de abril de 1912, foi entregue o memorial, né, pelo governador, né, o ex-governador. E, ao mesmo tempo, recebemos mais tarde um acomodato que nos dá o direito de a gestão do memorial de 50 anos, o ex-governador Ricardo Coutinho. Entende? E nós recebemos da mão do governador um comodato que nos dá direito a 50 anos de gestão, mais com possibilidade de renovar por mais 50 anos. Então, nós estamos com 100 anos de gestão, né, do memorial. E foi entregue a nós, né, a direção do memorial. Ótimo. Eu não estou lembrado das outras perguntas. Eram perguntas mais no sentido mesmo da própria gerência também do memorial, né? Como é que se faz o sustento do memorial, se ele recebe recursos do governo ou de algum outro ente estatal? Não há recursos. A gente tem encontrado muitas dificuldades, né? Teve algumas doações da irmã Tony, que mora na Holanda. Ela conseguiu, através de trabalhadores holandeses, recursos que nos ajudaram à construção do anexo do memorial. E tivemos também, assim, uma ajuda muito grande do arquiteto Jonas Lourenço, que agora está fazendo doutorado em Portugal, e ele fez para nós o projeto, né, praticamente ele doou o projeto para nós, que é o anexo. E os recursos foram enviados com essa ajuda da irmã Tony, que veio lá da Holanda. Nós realmente estamos passando por muita dificuldade. A
casa onde morou João Pedro Teixeira com seus 11 filhos, ela está passando por muitas necessidades, certo? Muitas rachaduras, e a gente carece de dificuldades enormes para poder manter o memorial, sabe? E por último, professora, como é que é a relação com o MST? A relação com o MST e com a CPT, porque aqui a Pastoral da Terra também tem uma característica muito forte e muito parecida com os movimentos sociais. A relação é muito boa, né? Sempre foi muito boa, sempre aberta. O memorial, o MST participa algumas vezes da visitas, né? Então é bastante ligada, tanto ao MST como à CPT. Obrigado, professor. Tem uma outra pergunta aqui. O Eduardo Barra, ele fala, boa noite. Pergunto à neta de João Pedro Teixeira e a Elizabeth Teixeira, como ela se sente depois de tanto tempo participando de um debate? Olá, Eduardo, tudo jóia? É bem gratificante para mim poder estar participando desse debate com todos vocês, poder contar um pouco da história dos meus avós. É emocionante também retomar essas memórias da luta, né, desses mártires. É isso. Obrigado. Próxima pergunta é da Adriana Fernandes. Ela fala, parabéns pelo trabalho. Pergunto se foi encaminhada alguma forma de retratação aos camponeses junto à justiça, como ocorreu com as famílias dos presos e mortos políticos. Não está direcionado assim para alguém específico, mas quem se sentir à vontade, por favor. Professora Eu posso começar? Isso, eu posso começar, já ia me habilitar. Realmente, a dificuldade grande dos camponeses para esse reconhecimento, porque, infelizmente, os processos, tanto da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos, como a Comissão de Anistia, na verdade, quem pede essa reparação, ou a família, né, ou o ex-perseguido político, né, ele tem que anexar uma série de documentos. A pessoa tem que comprovar, né? Embora o Estado também tenha seu acervo documental que comprove, né, você como agente de violação dos direitos humanos, mas exige que a pessoa comprove. Então, daí a dificuldade. A maioria, né, dos camponeses não conseguiu, né, dar entrada em processos. Então, essa reparação individual foi muito prejudicada. A própria Elizabeth Teixeira, quando deu entrada pedindo o reconhecimento de João Pedro Teixeira, ainda com a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos, né, que foi criada em 95, foi negado, porque dizem que ele não tinha sido, não era ainda na ditadura, né, que ele foi assassinado em 62, né? Depois, todos os outros tiveram a maior dificuldade de dar entrada em algum processo, e quando foi dada entrada, foi negado. Então, por exemplo, esse de João Pedro, só agora com a Comissão Nacional da Verdade, porque a Comissão Nacional da Verdade fez uma audiência conjunta com a estadual, com a Comissão Estadual, e a conclusão, né, que a Comissão Nacional da Verdade teve é que João Pedro, sim, o seu assassinato foi de responsabilidade do Estado, certo? Mas, quer dizer, o processo em si, a burocracia, né, não tem respondido, e muitos desses camponeses não conseguiram sequer dar entrada em processo algum. Nós vamos ter também o caso de Margarida Maria Alves. Também o viúvo deu entrada, foi negado, porque disse que não foi o Estado, né, foram capangas, né, dos fazendeiros, e foi negado. Depois, o filho dela, né, a Matéia, conseguiu dar entrada, muito tempo depois, né, já depois da Comissão da Verdade também, e quando foi aprovado, só foi aprovado o processo de Margarida Maria Alves, que o filho deu entrada, o único filho dela, foi aprovado em 2016, e quando foi para sair, já nessa mudança de governo, simplesmente foi inviabilizado. Então, o processo dele na Comissão de Anistia. Depois, Damares fez alguma outra auxílio, né, talvez para aparecer, né, terminou concedendo, vamos dizer assim, uma indenização ao filho de Margarida Maria Alves. Mas o que eu quero dizer é isso, a dificuldade
desses camponeses, justamente por não ter documentos, não ter como comprovar essa perseguição e por essa ligação que era da ação das milícias e não só dos agentes públicos. Então, daí a dificuldade. Era, o que era que se podia fazer? Nós sabemos que tem advogados, pessoas que estão junto, querendo que isso aconteça, agora já são filhos, já são netos, né, que ainda estão aí sem nenhuma reparação. Só se fosse algo conjunto, coletivo. Mas me parece que não tinha brecha, pelo menos em termos de alguma indenização, de alguma reparação financeira. Então, é algo muito complicado, foi muito complicado para os camponeses esse reconhecimento ou essa reparação. Professor, o senhor quer complementar? Não, eu acho que é isso mesmo. Foi contemplado. Está bem completo o que ela falou. Perfeito. A gente tem mais alguns minutinhos, deixa eu tentar aqui fazer. Tem uma pergunta da Sônia Maria Brandão. Desculpa, deixa eu ver aqui. Gostaria de saber mais sobre o papel de Francisco Julião junto às ligas. Também se e quando podemos aproximar o trabalho de Paulo Freire com o movimento das ligas. Não está direcionado, mas podem ficar à vontade para responder. Eu posso começar, depois Toninho continua, não é? O Julião, não é? Ele realmente é um dos pioneiros nesse trabalho de organização dos camponeses, não é? Lá em Pernambuco, e vai ter assim um raio de atuação, de interação muito grande, e vamos dizer assim, a vertente de Elizabeth Teixeira era muito ligada a Julião, então ele teve uma grande influência aqui na organização das ligas na Paraíba. Só que havia uma certa disputa entre a orientação de Julião e a orientação do Partido Comunista, certo? Então, tem até essas disputas, eleições, porque a Elizabeth Teixeira foi candidata, né, depois do assassinato do seu marido. Então, nós vamos ter vários candidatos provenientes da base camponesa em campos em chapas diferentes, então isso terminou talvez fragilizando um pouco esse processo, vamos dizer, político formal. Então, esse processo essa influência, vamos dizer assim, de Julião foi muito forte, né, aqui na Paraíba, e a questão de Paulo Freire, na verdade, nós tínhamos aqui na Paraíba uma influência também muito grande dele, nós tínhamos na Paraíba a CEPLA, isso antes do golpe de 64, né? Era uma campanha, vamos dizer assim, de alfabetização principalmente para os camponeses. Atuava no setor urbano, mas atuava principalmente no setor do campo. Então, tinham muitos estudantes universitários, professores, que trabalhavam nessa campanha de alfabetização do campo. Então, com essa influência muito forte do método, vamos dizer assim, do método Paulo Freire. Mas com o golpe foi totalmente destruída essa organização que tinha aqui chamada CEPLA, né? Então, esse processo de alfabetização dos camponeses, realmente, depois do golpe, acabou, né? Foi totalmente cerceado, as pessoas foram perseguidas, tiveram que se exilar, mas tem também essa influência no pré-golpe. Só para complementar, Francisco Julião teve um papel muito importante no fortalecimento da organização das ligas camponesas na Paraíba, principalmente depois da morte de João Pedro Teixeira, entende? Todo o envolvimento político que Elizabeth Teixeira teve muita assessoria de Julião. Inclusive, um filho de Julião, não me lembro agora o nome dele, que foi... Anacleto Julião. Foi estudar em Cuba, e no mesmo tempo, Isaac, que é um filho de João Pedro e Elizabeth, foi estudar em Cuba também. Ele se formou em medicina, passou mais de 20 anos em Cuba, e hoje ele continua médico em Sobral, né? Ele mora um tempo em João Pessoa, outro tempo em Sobral. Então, essa relação é muito forte, né? Inclusive nesse sentido de assessorar os filhos de Elizabeth de lá, entende? Agora, em relação à questão de educador de Paulo Freire, que eu acho... É um apelo que eu faço à universidade. Eu sou professor da universidade, né? Lúcia foi durante muito tempo, né? Mas eu acho que ainda
a universidade, eu acho que precisaria descobrir mais o memorial, sabe? Eu acho que existem algumas ações pontuais, né? Mas eu acho que ainda falta um maior envolvimento, né, para beber mais nesse poço, né, nessa questão, entende? Então, acho que ainda tem muito a desejar em relação a esse envolvimento, sabe? Com a educação, com o Eu vou pegar memorial. um pouco dessa deixa, desculpem aí, Oswaldo, mas sobre a Universidade Federal da Paraíba, né? Eu, na minha fala inicial, ia fazer referência a isso e terminei sem fazer. É que eu fui pró-reitora de extensão e assuntos comunitários por muito tempo. E naquele período, né, eu tenho a grata satisfação de afirmar que a pró-reitoria de extensão tinha uma grande aproximação dos movimentos sociais, quer sejam urbanos, quer sejam rurais. Então, na época que eu era pró-reitora, eu acompanhei de perto toda essa luta, não é? Em 2006, quando houve a inauguração, 2012, quando foi a desapropriação, não é? Todas as caminhadas e eventos que se fazem em memória de João Pedro, né, no dia 2 de abril. Então, a UFPB teve um período de grande aproximação, não só pela pró-reitoria, mas também de professores da geografia, professores da história, né, com projetos junto ao memorial. Mas, sem dúvida, eu vejo que isso é uma gota d'água, não é, Toninho? Quer dizer, a potencialidade, a capacidade, as necessidades que o memorial tem, a universidade poderia estar junto muito mais, né? Eu acho que esse seu pedido aí fica aí posto e esperamos que realmente a universidade se volte mais para o memorial, né? Que seus professores possam desenvolver projetos junto ao memorial. Eu só queria complementar que a professora de geografia, né, a professora Emília Moreira, tem um trabalho excelente, né? Ela está ajudando a organizar o acervo não só das ligas camponesas, como de todas as lutas camponesas. Então, é um trabalho enriquecedor, muito importante, né? Isso é uma contribuição da universidade, mas eu continuo achando que é uma gota d'água ainda, que era que né, as universidades, todos os campos, se envolvessem mais com esse tesouro que nós temos aqui, é um tesouro, né? Estou em contato aqui com a Lani, ela conseguiu me mandar uma mensagem, disse que caiu a internet da comunidade, pediu desculpas, aí eu já agradeci, já disse a ela que ela contribuiu e muito para essa live, mas sem mais demoras, vamos para mais uma pergunta, que é da Alejandra Esteves. Parabéns pelo trabalho que vem desenvolvendo. Eu gostaria de ouvir mais sobre os projetos educativos, seja junto às escolas, seja junto aos movimentos sociais. Eu imagino que a Lani pudesse responder isso, não sei se o professor, se a professora possam. Projeto. Toninho, quer começar? Pode falar. Do memorial. Isso. Vai falar, Toninho? Falta. Não. É você ou sou eu? Pode falar, você. Pode falar. Não, eu começo e você continua, né? Porque, como eu disse, né, eu acompanho o memorial, comecei como pró-reitora e depois como professora, né, desse meu interesse de saber de como o memorial tem uma sistemática, né, de reuniões e de abertura para as escolas, né, para que as escolas do próprio município de Sapé, Sobrado, os municípios que ficam no entorno, de fazerem visitas, inclusive também de outras cidades, de Campina Grande, como nós temos Universidade Estadual e Universidade Federal, não só em João Pessoa, mas também em Campina Grande, Guarabira, em outras cidades que ficam relativamente perto da cidade do Memorial do Sapé. Então, sempre o memorial recebe alunos, mas para visitas, né? São essas ações de conhecer e receber. Então, sempre se programa, eu mesmo levei meus alunos, quando eu dava aula de História da Paraíba, né, para conhecer. Então, sempre tem alguém lá que recebe, né, para essas visitas agendadas, certo? Não é algo que, pelo menos do meu conhecimento, que fique aberto todo dia, esperando as visitas, mas normalmente se agenda e eles, então, recebem para essa visitação às escolas, quer sejam as escolas, né, de ensino médio ou quer seja universidade, né? E fora isso, tem as outras ações que são em datas
comemorativas, né, que sempre também tem mobilização, tem caminhada, né? Então, também tem uma programação anual que o memorial tem. E agora, com a construção desse anexo, aí sim começou a ter uma atividade mais intensa, porque é de capacitação, não é? O prédio que foi construído é justamente para essa formação, né, dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, né, terem uma formação que seja mais técnica, mas também de cidadania, né, de direitos humanos. Então, sempre tem outras atividades que não na própria casa memorial, mas nesse anexo, que é, na verdade, um centro de formação. Bom, Toninho, então meu conhecimento vai até aí. Você complemente, por favor. O memorial, a casa, né, onde morou João Pedro e Elizabeth, está ligada a uma comunidade que se chama Comunidade Barra de Antas. Eu não sei exatamente, eu acho que são uma comunidade que tem muitas necessidades, certo? Então, há um vínculo muito forte, inclusive alguns jovens dessa comunidade fazem parte agora da diretoria, entende? O nosso guia, por exemplo, o Alan, né, ele é dessa comunidade, ele que atende todas as vezes que, né, e há bastante visitas, né, é uma relação muito forte de visitas, então tem esse vínculo com a comunidade, um curso de alfabetização de jovens e adultos com o método do MST, né, que foi aplicado ali, certo? Tem o curso, o grupo de mulheres, né, que trabalha com fitoterápicos, né, eles vendem, inclusive, vendem remédios que são produzidos, vendem nas feiras, entende? Então, tem um das mulheres é muito forte. Tem um grupo de camponeses que trabalham nesses 7 hectares, né? É um grupo de, não sei se 9 ou 11 famílias que trabalham, porque, na realidade, a ideia era a gente construir ali, nesse espaço, a escola da família agrícola. Esse é um grande sonho nosso, né? E em regime de alternância, né, para atender aos filhos de camponeses, né, da região. Mas, infelizmente, nós não conseguimos recursos para isso ainda. Mas há vários trabalhos de agroecologia, certo? De novas tecnologias sociais. Então, há um trabalho enorme, há muita vivência, né, muita vida em torno do memorial. E um dos compromissos que o memorial tem é com a comunidade Barra de Antas. Então, é essa comunidade onde João Pedro morou, né? Então, é uma relação muito forte. Inclusive, também com a participação em feiras agroecológicas, não é, Toninho? Alguns desses camponeses, dessa comunidade Barra de Antas, eles vendem seus produtos em feiras agroecológicas, não é? Na universidade mesmo funciona uma feira agroecológica e parte dessa produção vem de associações ali do entorno da comunidade Barra de Antas. Eu queria aproveitar só um minutinho para fazer uma saudação a Anauac, que é o neto de Francisco Julião, que acabou de entrar aí também, né? Então, seja muito bem-vindo, Anauac, né? É uma alegria. Nós tivemos a honra de levar o Anauac e a mãe dele para visitar o memorial, depois ele foi conhecer Elizabeth Teixeira, entende? Então, é uma satisfação, seja muito bem-vindo, Anauac, né? E, inclusive, o recado para a Anauac é: não fique triste, você vai poder acompanhar depois dessa live, porque ela fica gravada no canal do Núcleo Memória no YouTube e no Facebook, tá? Então, fica depois a dica para todo mundo poder assistir. Bom, por último, gente, tem a última pergunta que a gente então consegue contemplar todos que fizeram questões, que é uma nova pergunta do Fernando Luiz. Ele pergunta o seguinte: os documentos da Associação Paraibana de Anistiados vão também para o Memorial da Democracia? Professora Lúcia? Sim, o Memorial da Democracia já recebeu, inclusive, um acervo que tinha com o deputado Zenóbio Toscano. Esse deputado, ele ajudou, botou seu gabinete, vamos dizer assim, à disposição para muitos perseguidos montarem seus processos, né? Então, todo esse acervo que estava com esse deputado já foi doado. Do mesmo jeito da Associação dos Anistiados aqui da Paraíba, né? A sua última presidente, Helena Uema, também já nos repassou parte desse acervo,
né, para o memorial. Então, o Memorial da Democracia está ainda formando o seu acervo, porque está recebendo doações, né? E, no caso, a Associação dos Anistiados, sim, já doou uma parte do seu acervo para o memorial. Então, vai ficar esse acervo físico, né, do que nós estamos conseguindo. Outras pessoas também, os familiares, fizeram a doação, mas para que nós digitalizássemos e devolvêssemos. Mas da Associação dos Anistiados, não, vai ser mesmo o físico, né, do que eles têm. Ok, muito obrigado, professora. Eu queria lembrar a todos que nós temos um formulário de registro de presença, e para aqueles que necessitarem de um certificado também, neste formulário tem lá a indicação, caso você precise de um certificado, né, atestando que você participou, assistiu essa live. Para encerrar, então, pelo menos da minha parte, depois eu passo para o Politi aqui, mas eu queria só ler, primeiro um chamamento e depois um comentário da nossa companheira Ana Paula Brito. Ela fala para a galera da Paraíba presente nessa live, vamos fortalecer também a feira agroecológica da Ecovárzea. Amanhã cedinho tem movimento na Universidade Federal da Paraíba. Então, está feito aí o chamado, e o comentário que ela faz, que eu acho muito pertinente aqui para essa live, para esse momento, é o seguinte: museologia social aplicada, comunitária, plural e horizontal. Orgulho para Paraíba e para o Brasil. Totalmente mantida por camponesas e camponeses. Com isso, então, eu encerro a minha parte. Agradeço muito a professora Lúcia, o professor Antônio, o Iliane, a Alane também, que depois ela vai poder acompanhar esse agradecimento num outro momento. Politi, a palavra é sua para você encerrar aqui essa grande noite que nós tivemos. Pois eu queria desejar uma boa noite a todos, agradecer à professora Lúcia, ao Toninho, ao Iliana e principalmente a Alane e ao Everton, que eu sei que ele trabalhou muito também para que essa live fosse um sucesso. Agradecer todas as mais de 70 pessoas que viram, nos acompanharam, e dizer só isso, que no momento de negacionismo histórico pelo qual estamos passando, fazer essa live só reacende na gente o compromisso com a luta pela justiça, a luta pela verdade e a luta pela memória. Agradeço a todos e convido para acompanhar na próxima live daqui a 2 semanas, quinta-feira, não a próxima, mas a outra, será a apresentação do Memorial da Resistência de São Paulo. No mês de outubro teremos a apresentação do Ceará, Recife, Belo Horizonte, enfim, essa live irá até o fim do ano com apresentações de lugares de memória que existem em todo o Brasil e que pouca gente conhece. Boa noite a todos, obrigado e até a próxima.